Este programa é livre para todos os públicos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Passagem, como disse, está em Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 42. E quem provocar escândalo a um só destes pequenos que creem em mim, melhor seria que lhe amarrassem uma grande pedra de moinho ao pescoço e o lançassem no mar. Se tua mão te leva à queda, corta. É melhor entrares na vida tendo só uma das mãos do que tendo as duas, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva à queda, corta-o. É melhor entrar na vida tendo só um dos pés do que tendo os dois ser lançado ao inferno. Se teu olho te leva à queda, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus tendo um só olho do que tendo os dois ir para o inferno, onde o verme deles não morre e o fogo nunca se apaga. Todos serão salgados pelo fogo. O sal é uma coisa boa, mas se o sal perder o sabor, como devolver-lhe o sabor? Tende sal em vós mesmos e vivei em paz uns com os outros. Muito bem. Essa passagem bíblica aqui em São Marcos, esse ensinamento de Jesus, algumas pessoas têm um pouquinho de confusão com isso aqui, né? Porque fala assim, meu Deus do céu, então eu vou precisar cortar meu braço, eu vou precisar cortar minha perna, arrancar meu olho. Infelizmente, já aconteceu isso por aí. Tem um povo que não sabe ler a Bíblia, e é que a gente chama de fundamentalista, né? Não entende que aqui são usados alguns recursos literários, né? É o que a gente chama de sentido figurado. Ou seja, nós temos que extrair daqui a mensagem de Deus, entender o que esse texto quer nos dizer. Mas uma coisa aqui fica clara para nós, logo no início do texto, que nós não podemos causar escândalo. Esse texto é sobre isso, é sobre causar escândalo. Nós não podemos causar escândalo aos outros. E como é que se causa escândalo ao outro? Se causa escândalo ao outro através do pecado. É isso que quer dizer o texto quando fala assim, olha, se tua mão te leva, algumas traduções dizem a queda, né? Outras dizem, se tua mão te leva ao pecado, corta. Então o que causa escândalo? O pecado. Nós precisamos fugir do pecado. E o que significa a minha mão causar o pecado? Se minha mão me leva ao pecado, é melhor cortar a minha mão. O que são as mãos, gente? O que representa as mãos? Com a mão eu pego essa caneca, com a mão eu faço um joinha para você. A mão representa as nossas ações, o que nós fazemos. O que nós fazemos está indo para que lado a coisa? Está indo para o lado do pecado? Porque se está indo para o lado do pecado, está causando escândalo a alguém. E o texto é claro. O texto diz que se eu não parar com essas más ações, eu vou para o quinto dos infernos. Agora falou. Né? E é isso que o texto está dizendo para nós. Ó. Você quer ir para o inferno, meu filho? Não. Então, cuidado para não causar escândalo através dos seus pecados. Não peque. É melhor você cortar a sua mão, ou seja, parar com essas más ações e entrar no céu com uma mão só, do que com as duas e ir para o inferno. Tem um santo que diz assim, é melhor a gente ir tropeçando, quase caindo, mas indo em direção ao Senhor, do que ir firme e forte no lado contrário dele, andando distante dele. É isso que esse texto está nos ensinando. E agora nós estamos num tempo propício para meditar sobre isso, porque nós estamos na quaresma. A quaresma é um tempo que nos pede conversão. Eu gosto sempre de explicar isso, o que é conversão. A gente que dirige, quem tem carteira de motorista aí sabe, né? Quando a gente faz aquelas aulas de trânsito, né? Para ler o trânsito, as aulas de legislação, que a gente tem que sentar lá na sala de aula e aprender legislação. A gente aprende a ler o trânsito, as placas de trânsito. E tem uma placa lá que diz que a gente tem que virar à direita ou virar à esquerda. Tecnicamente, essa placa se chama
conversão à direita ou conversão à esquerda. Ou seja, o que é conversão? Mudança de caminho. Eu vou sair do caminho que eu estou e vou entrar naquele que é o caminho, que é o Cristo. Jesus diz no Evangelho de São João: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E nós estamos nesse tempo de quaresma, que é um tempo propício para isso. Quando a gente fala aqui, ler um texto sobre o inferno, nós não estamos querendo que você se converta por medo do inferno, não é isso. Claro, nós queremos a conversão por amor a Cristo. Mas ao mesmo tempo, é Jesus aqui nesse texto que nos alerta. O inferno existe. E nós como família, nós somos família Canção Nova. Nós precisamos alertar os nossos. Ou com os seus, na sua família, você fica cheio de dedos. Eu não. Eu com os meus irmãos, com a minha mãe, meu pai, enquanto estava aqui conosco, está no céu já, a gente não tem muitas meias palavras, a gente é mais direto, porque a gente quer o bem da nossa família, não é assim? Por isso que a gente precisa alertar. Quais são as suas ações que têm te levado para o inferno? Quais as ações que têm escandalizado aos outros? Você pode até falar assim: ô Denis, mas tem coisa que eu faço que é pecado, mas eu faço mal só a mim. Eu não causo escândalo para ninguém. Isso é o que você acha. A Igreja Católica nos ensina que todo mal pessoal é pecado, tá? Todo mal que a gente comete. Todo mal pessoal gera um mal social. Ou seja, tudo que eu faço, mesmo que eu ache assim, eu estou fazendo mal só a mim, isso vai causar mal a alguém. Isso é causar escândalo. Sabia? Vou dar um exemplo. Eu tenho um colega que estudou comigo e ele começou a usar droga, muito novo. Aí depois nós terminamos a nossa fase escolar, mas continuamos amigos. E ele, eu não sabia, começou a usar cada vez mais drogas. Ele começou a usar uma droga pesadíssima. E a mãe dele nos ligava, a mim e mais outros 2 colegas, para ajudá-los, a família, com ele, que ele estava com surtos por conta da droga. Gente, é um negócio muito difícil, muito difícil. Mas ele me dizia, quando a gente estudava junto, eu falava: fulano, não usa isso. A gente tentava conversar com ele: isso não te faz bem. Ele falava assim para mim: mas eu estou fazendo mal só a mim. Gente, mas se você visse a mãe desse sujeito, que mãe triste, sofrida. Quantas mães passam por isso, né? Paula falou aqui do nosso acampamento das mães que oram pelos filhos. Que lindo movimento esse. Porque aquilo destrói a família. Mas ele não percebia isso. Ele achava que estava fazendo mal só a ele. Não existe isso, minha gente. Aí, passado um tempo, eu me mudei, né? Eu estava em Minas, me mudei, vim para o estado de São Paulo. Aí, alguns anos depois, eu voltei. Uma das minhas idas à minha cidade, fui à missa com quem eu encontrei? Com a mãe desse meu amigo. Gente, que bonitinho. Cabelo penteadinho, feliz, de vestido bonitinho, na missa, com o marido. Toda feliz, porque fosse meu filho, foi para uma clínica, se recuperou e agora voltou ao trabalho, voltou aos estudos, está outra pessoa. Olha essa mãe, aquela mãe que estava triste, aborrecida. Agora ele recuperou não só ele, mas a família inteira. Isso para mostrar para você que todo o mal que a gente faz, todo pecado, ele causa mal a nós, mas também a outras pessoas, mesmo que a gente não perceba, mesmo que a gente não veja. Por isso a pergunta: quais são as suas ações que têm escandalizado a outros, que têm feito mal a outros e que têm te levado para o inferno? Eu não consigo perceber. Quaresma é para isso. É para te ajudar nisso, a você se converter, a fazer esse momento íntimo seu com Deus, para trazer para fora, jogar a luz naquilo que talvez está escondido. Sabe um sinal bom para a gente perceber? É assim: a gente encontra com as pessoas na rua às vezes, aí você pergunta: e aí fulano, como é que está a vida? O sujeito fala assim: minha vida está um inferno. Isso é um sinal, hein? Ou então você encontra com a pessoa também, ela fala o contrário: que bom, como é que está a vida? Meu filho, estou vivendo o céu aqui na terra. É isso, já é indício do que você está vivendo, o inferno ou o céu aqui na terra. É o que você vai continuar vivendo depois, meu filho. Como é bom andar aqui pela chácara,
da Canção Nova, dia de acampamento, a chácara cheia, tão bonito. Isso eu estou aqui há quase 20 anos, minha gente. E eu ouço as pessoas dizendo pela chácara fora, isso aqui é um pedacinho do céu. Ai, como é bom ouvir isso. Sinal de que nós estamos no caminho certo. Sinal que as nossas ações não estão escandalizando ninguém. Pelo contrário, estão favorecendo o céu já aqui na terra. Eu conheço uma senhora, santinha, Dona Zita. Ô, Dona Zita, um beijo para a senhora. Dona Zita tem uma loja de artigos religiosos, vende produtos de Canção Nova, lá na minha cidade, lá em Viçosa, Minas Gerais. Dona Zita, quando fez aniversário, uma vez, e ela é muito santinha, participa na paróquia e tal, acho que não lembro, acho que ela fez 50 anos na época, se eu não me engano. Aí chegou um desavisado lá, fazendo piada com ela, falou assim, ô, Dona Zita, 50 anos que a senhora reza, hein? E se esse negócio de céu não existir nada, a senhora está tomando um prejuízo danado. Na sabedoria dela, ela falou assim, tem problema não, meu filho. Se esse negócio de céu, como você diz, não existir, nesses 50 anos rezando, eu já estou vivendo o céu aqui na terra. Ei, Santa Zita. É isso. São indícios. A gente já começa a viver aqui, para a gente depois continuar na vida eterna. Por isso esse alerta. Quais são as suas ações que têm te levado para o céu ou têm te levado para o inferno? É o que o texto diz para nós. Mas o texto continua. Vai falar dos pés agora. Se teu pé te leva ao pecado, corta-o. É melhor entrar na vida tendo só um dos pés do que tendo os dois ser lançado ao inferno. Você vai dizer, mas meu pé? Como assim? Como é que eu vou pecar com o pé? Chutando os outros? Não. O que o pé representa? Lembra que aqui é uma linguagem figurada? Direção, né? Os caminhos pelos quais nós temos ido. Que lugares você tem frequentado? Por quais caminhos você tem andado? Qual o caminho, qual a direção a sua vida tem seguido? Em direção a Cristo ou em direção ao inferno? É o texto que está falando aqui, tá? Sou eu, né? Veja, tem muita gente que fala assim, não, mas eu vou lá, nesse lugar, que não é tão santo assim, mas para evangelizar os outros. Será? Ô, meu filho, já diz um ditado dos antigos, diga com quem andas, e eu te direi quem és. Salmo 1 fala sobre isso, tá? Os ditados dos antigos são muito sabedoria, porque são baseados na Bíblia, não tenha dúvida disso. O Salmo 1 já fala, se você vai andar com os ímpios ou você vai andar com os sábios, com os santos. E aí você vai ter fruto andando com um ou com outro. Eu lembro que uma vez eu fui pregar numa cidade, e aí eu falei, se o retiro vai começar quando? Na sexta, porque geralmente os retiros começam sexta à noite e vão até domingo. Na sexta, no sábado, como é que vai ser? Eu falei, não, Denis, aqui vai ter que começar no sábado, porque os jovens aqui, na sexta, vão para o inferninho. Eu falei, o quê? Crê em Deus Pai. Deus do livre. Inferninho, o que é isso? Eu falei, isso é o nome de uma boate que tem na cidade. É uma boate, uma danceteria, sei lá como é que fala isso hoje. Estou velho para essas coisas. Né? Chama Inferninho, o nome do lugar. Eu passei em frente, que eu não acreditei. Passaram de carro na avenida para eu ver a placa. Inferninho. Ainda tem placa. Ué, gente, se você anda, vai para o inferninho, você vai colher o quê? Céu? No inferninho não tem céu, não. Né? Às vezes chegam umas moças para a gente, aluna, e fala assim, ô professor, queria tanto encontrar um rapaz bom na vida. O rapaz às vezes também chega, professor, eu queria encontrar uma moça boa para namorar, constituir família. Aí falou, olha, que lugar você tem frequentado? Para a igreja você vai? Lá tem gente, deve ter gente melhor do que quer a mesma coisa que você, do que lá no inferninho, né? No inferninho você vai encontrar capetinha. Então você tem que saber por onde você está andando, que lugar você vai, que lugar você frequenta. Você está indo na missa? Você vai para a igreja? Você vai para a sua casa? Ou você foge da sua casa? Você foge da sua família, do seu cônjuge, dos filhos? Gente, é melhor entrar no céu com a perna só do que com duas ir para o inferno. Mas o texto continua. Vamos para a terceira parte. O que mais nós vamos ter que arrancar? Se teu olho te leva ao pecado, aqui
Aqui não é corta. Aqui a coisa fica pior. É arranca. É o que o texto está falando. Se o teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar com um olho só no céu do que com dois. E para o quinto dos infernos. Por que arranca? Porque aqui você tem que tirar até a raiz. Você vai tirar, limpar uma horta, por exemplo, né? Você vai tirar aquelas ervinhas lá que estão daninhas, que estão atrapalhando a sua plantação. Você tem que arrancar. Não adianta cortar. Se você corta, a raiz fica lá. Não é assim? Então você tem que tirar até a raiz. Por quê? Porque os olhos aqui representam aquilo que estão dentro do coração. É aquilo que você deseja. É aquilo que você quer, que você almeja, que você sonha. Quais os desejos do seu coração? O que realmente você quer, que você deseja, e que talvez esteja te levando no caminho do inferno, e não no caminho do céu. Repito, não estou aqui querendo exaltar o inferno. Eu estou querendo fazer o que a palavra de Deus faz conosco, te dar esse alerta. Às vezes a gente precisa de uma sacudida, e a quaresma é para isso, para nos sacudir. Olharmos para nós e vermos quais são as minhas ações que estão me separando de Deus, quais são os caminhos pelos quais eu tenho andado e, sobretudo, que eu tenho que arrancar, quais os sentimentos, os desejos que eu tenho no meu coração, mas que estão me levando para o quinto dos infernos. É isso. Esta é a urgência dessa palavra. Nós fazemos essa meditação sincera, esta meditação profunda, e não deixarmos para amanhã, não deixarmos para depois, porque depois pode ser tarde demais. Tem gente que fala assim: eu vou me converter, eu vou ver tudo isso aí que você está falando, mas estou muito jovem ainda, tenho que aproveitar a vida, depois eu vejo isso. Aí passa a juventude, falei, aí, não, agora eu vou estudar, agora eu tenho que dedicar meu tempo aos estudos, porque eu tenho que formar uma profissão, e aí, estudou, formou, não, agora eu tenho que trabalhar, agora não dá tempo de pensar em conversão, em Deus, não, eu tenho que trabalhar, aproveitar que eu sou adulto, formar a minha vida, minha família, estou com saúde, beleza. E agora? Agora trabalhei demais, agora eu vou aposentar, né, minha gente? Descansar um pouquinho, agora eu estou precisando descansar, aposentar, depois eu penso nisso aí. Aí aposento, descanso, e agora? Agora tem meus netos, que meu neto é bom demais, agora eu quero aproveitar os netos, mexer com esse negócio de Jesus, depois. Aí morre, né? E aí? Vai para o quinto dos infernos. Aí tarde demais. A gente tem que entender que a dimensão religiosa da vida faz parte da nossa vida desde que a gente nasce. Lá em casa, eu gosto sempre de contar a história dos meus meninos, né? Ô, gente, o dia acho tão bonitinho, até chorei. Não vou chorar aqui hoje não, sempre choro, né? Meu filho tem 5 anos de idade. E lá em casa, a gente costuma rezar o terço mariano, uma vez por semana, geralmente aos sábados, em família. Mas o terço mariano, o terço da providência, da divina providência, nós nunca rezamos lá com ele e nunca ensinamos. Não é que um dia desse, minha esposa colocou ele para dormir, e aí a gente começou a ouvir uma vozinha lá no quarto dele. Chegamos lá na porta, sem ele ver, ele estava com um terço na mão, que fica um terço pendurado na cabeceira da cama dele, rezando sozinho o texto da divina providência. Ele aprendeu, sabe onde? Na escola, no Instituto Canção Nova, que você inclusive ajuda com a sua doação. Olha que maravilha. Eu fiquei extasiado como pai, por meu filho aprender, não só lá em casa, mas também na escola, que a vida religiosa faz parte da nossa vida, que Deus faz parte naturalmente da nossa vida, que a oração faz parte naturalmente da nossa vida. Graças a Deus. Então, repito, você não pode deixar para amanhã, ficar esperando morrer. Tem um santo que é São Expedito, já ouviu falar nele? É o santo das causas urgentes. Isso, a nossa conversão, ela é urgente. E por que Santo Expedito é o santo das causas urgentes? Porque um belo dia, ele decidiu se converter. Conta essa história que um belo dia, ele decidiu se converter. E aí apareceu um corvo
A imagem dele, inclusive, ele pisando num corvo. Apareceu um corvo que fazia um barulho assim, cras, cras, cras. Isso quer dizer, amanhã, amanhã, amanhã. Ou seja, deixa a sua conversão para amanhã, para depois que você ficar adulto, para depois que você trabalhar, para depois que você aposentar. Deixa para amanhã. E Santo Expedito, na hora, viu que aquilo era coisa do demônio falando na cabeça dele, aquele corvo. Deixa para amanhã, deixa para amanhã. Santo Expedito esmagou aquele corvo. A imagem dele é ele pisando nessa desgraça desse corvo. E ele disse, hoje, eu vou me converter hoje, não vou deixar para amanhã. Eu vou fazer o que eu tenho para fazer hoje, não vou deixar para amanhã. Meu irmão, minha irmã, não deixa para amanhã. Você é família, por isso que nós estamos falando nessa intimidade de família, tá? Não deixa para amanhã. Se converta hoje, faça uma reflexão nas suas ações, nos caminhos pelos quais você tem ido, naquilo que está dentro do seu coração, o que você deseja. Faça essa reflexão. Dá tempo, é hoje, não deixa para amanhã, porque amanhã pode ser tarde demais. Mas claro, nós temos boa notícia. Não posso ficar só com a parte difícil do negócio. Nós temos boa notícia, que é a sequência aqui do nosso texto. No versículo 49. Todos serão salgados pelo fogo. O sal é uma coisa boa. Mas se o sal perder o sabor, como devolver-lhe o sabor? Tende sal em vós mesmos e viver em paz uns com os outros. O que significa esse sal, minha gente? O sal nos ajuda a entender que nós temos uma vida e nós precisamos fazer escolhas boas nessa vida. Por quê? O sal aqui nesse contexto bíblico, a primeira coisa que ele faz, ajudava as pessoas nessa época, era conservar o alimento. Você já viu isso? Às vezes, lugar que você não tem geladeira, você tem que ir com a carne para algum lugar, o que você vai fazer? Você vai salgar essa carne, tem as técnicas para isso. Você salga uma carne, você consegue conservar essa carne. E era muito usado isso na época, né? Não tinha geladeira. Imagina uma região desértica, como é a região onde Jesus viveu. E aí, às vezes, eles tinham que fazer longas viagens, né? Conservava a carne com sal, e assim as pessoas conseguiam se alimentar, ou seja, manter-se vivos, manter-se alimentados. E ao mesmo tempo, o sal tem uma outra característica. O sal ajuda a dar sabor aos alimentos. E Jesus fala, olha, então reflita sobre suas ações, reflita nos lugares que você tem andado e reflita sobre os seus sentimentos e desejos. E tira tudo que está te levando para o inferno. E seja sal. Preserve a sua vida. Seja sal, dê sabor, não escandalize, mas seja sabor na vida das outras pessoas, dê gosto, que seja gosto assim, eu gosto de estar perto de fulano, que seja bom estar perto de você, não escandalize a ninguém. Isso é ser sal, conservar a vida, isso é ser sal, dar gosto a esta vida. E assim você vai dar sentido a todos os momentos, inclusive aos momentos de sofrimento, inclusive aos momentos de dificuldade. Tem um santo, que é o São Geraldo Magela. Hoje eu estou falando de santo hoje, hein? Estou bom de santo hoje. Está bom de santo. São Geraldo Magela, ele foi um santo que cuidou de doente, cuidou de enfermo, fez muita coisa. E um belo dia, caiu doente numa cama. Ficou muito doente. E aí as pessoas iam lá no quarto dele e ficavam falando na cabeça dele assim: Ê, São Geraldo, o senhor que cuidou de doente a vida inteira, está aí, ó, Deus te deixa numa cama como essa, como é que pode? Ê, São Geraldo, você ficou cuidando de enfermo a vida inteira, agora você está entrevado aí numa cama, como é que pode? Lamuriando, e aquilo foi causando o quê? Um ambiente de inferno, de morte, de lamuriação, de reclamação. São Geraldo Magela falou: opa, eu sou sal,
quero dar sabor. Aí ele mandou fazer uma plaquinha. Fez uma plaquinha e mandou botar essa plaquinha na porta do quarto do hospital dele, onde ele estava lá, acamado. Escreveu na plaquinha assim: aqui se faz a vontade de Deus, como Ele quiser e até quando Ele quiser. Ah, que bonito isso. Aqui se faz a vontade de Deus, como Ele quiser, até quando Ele quiser. Porque São Geraldo tinha essa certeza no coração: eu sou sal. É Deus quem cuida da minha vida. Eu sou sal e quero, mesmo no sofrimento, dar sabor à vida das pessoas. Não quero aqui reclamação, murmuração, revolta, porque isso diz respeito às minhas ações, que podem me levar para o inferno. Isso diz respeito aos meus sentimentos que estão dentro do meu coração. O que está dentro do meu coração é coisa boa. Por isso ele manda colocar aquela plaquinha. Olha que bonito isso, minha gente. Nós podemos fazer assim. Nós devemos fazer assim. Repito, é quaresma. Quaresma são os 40 dias, que representam os 40 dias que o povo passou no deserto, de luta, de autoconhecimento, de conhecimento de Deus chamar a atenção do povo, para poder alcançar algo maravilhoso lá na frente, que era a terra prometida. Mas mais ainda, a quaresma representa os 40 dias, principalmente os 40 dias de Jesus, tentado no deserto. Período de dificuldade. Ficar 40 dias no deserto, com fome, com sede, sendo tentado pelo demônio. Um período de dificuldade, mas em busca de algo muito maior lá na frente. A ressurreição, a vida nova que Jesus nos dá. Então vivamos esse período de quaresma, esse período de dificuldade, porque é difícil trazer para fora o que está no nosso coração, enxergar de frente quais são as nossas más ações, enxergar de frente quais são os maus caminhos pelos quais temos andado. Isso é difícil, não estou dizendo que é fácil, mas nós estamos vivendo esse período propício para trazermos tudo isso para fora e entregarmos a Jesus e dizer a Jesus: Senhor, sozinho eu não consigo, mas pela Tua graça eu posso. Com a Tua graça eu posso deixar as más ações, deixar os maus caminhos, deixar os maus sentimentos e desejos e ser sal. Ser sal nesse mundo, preservar a vida, a minha vida, a vida dos meus, e dar gosto, dar sabor à minha vida, dar gosto, dar sabor à vida dos meus. Pela Tua graça, Senhor, eu posso. Com a Tua graça, Senhor, eu consigo. Com as minhas próprias forças, não dá. Sozinho eu não consigo. Mas contigo, eu posso. Porque eu sei em quem eu coloquei a minha esperança. A minha esperança está em Ti, Senhor. A gente já, em clima de oração, o Senhor já me mostra uma pessoa que está dizendo assim: não, eu estou há muitos anos com esse pecado aqui, eu não consigo, eu já tentei de todas as maneiras abandonar esse pecado e eu não consigo. E o Senhor está dizendo: eu estou contigo, eu estou contigo, eu sou o teu auxílio, confia em mim, e não nas tuas próprias forças, confie em mim. Façamos isso, meus irmãos, nessa manhã. Confiemos toda a nossa vida, sem reservas, e confiemos a Ele, entreguemos a Ele tudo que é mal em nós. Ele sabe o que fazer. Jesus passou pela tentação no deserto, passou os 40 dias e nos deu a vida nova na ressurreição. Ele sabe o que fazer.